Agora, continuando com o nosso treinamento e já visto os tipos de orçamento e já tomando como base o que respalda o orçamento público, vamos passá-lo a caracterizá-los mais ainda. Então, visto os tipos de orçamento, a gente tem algumas formas de apresentação, né? Entre elas existe a forma sintética ou o orçamento sintético. O orçamento sintético ele é uma espécie de mapa visual, né? Então, nele nós vamos ter informações de uma forma mais objetiva, né? Se busca realmente mostrar o custo ou o faturamento de determinados itens. Então é uma forma muito mais sucinta de você apresentar valores, vamos dizer assim. Aqui abaixo nós temos um modelo de orçamento sintético. Então basicamente o que nós teremos é o código do serviço que a gente está sendo utilizado, um banco de dados que a gente está utilizando, uma descrição dos serviços, junto com sua unidade, quantidade e preço. Então, você vê que são formas mais simples de você organizar. A breve multiplicação desses itens é o que vai dar o nosso custo final, vamos dizer assim. E esse tipo de orçamento, ele vai ser utilizado principalmente para enviar uma orçamentação para o poder público, e ele também é o que embasa as nossas medições. Geralmente as medições de todos os contratos são baseadas no orçamento na forma sintética, porque ela é mais clara e objetiva para a gente representar valores. Além da forma sintética, a gente tem o orçamento na sua forma analítica, né? Diferente da forma sintética, a forma de orçamento analítica, ela busca dar visual aos insumos, né? E a tudo que compõe os serviços. Aí a gente já vai entrar mais à frente no conceito de composição de custo. Então, se eu pegar aqui voltar aqui no orçamento sintético, eu tenho o item 1.1 e o 1.2, demolição de alvenaria. E for lá para o meu orçamento analítico, a gente vê que a forma de apresentação vai me mostrar o que para executar o serviço de demolição de alvenaria, eu estou considerando na minha composição. E aí o custo ele deixa de ser somente do serviço, ele passa a ser o custo dos insumos. Então a gente tem uma forma muito mais detalhada de ser apresentado o orçamento. Então, o que a gente utiliza? Onde que a gente vai utilizar na prática dentro da nossa instituição o orçamento na sua forma analítica? Primeiro caso, para consulta. Se eu quiser saber o que está sendo considerado para compor um determinado serviço, eu posso analisar o seu orçamento analítico. E as duas mais importantes, para controle e planejamento. Então, se eu quero aferir se minha produtividade da mão de obra ela está acima ou abaixo do que foi orçado, eu posso analisar quanto é a produtividade na forma analítica do orçamento. Se eu quiser analisar o consumo do meu material dentro de um determinado serviço, eu posso analisar o meu orçamento analítico, ver quanto que está considerado de material e aí fazer uma equiparação de custos e de consumo. Então, basicamente, é nesses dois tipos de alicerces, vamos dizer assim, para controle e planejamento, que costumeiramente nós analisamos a forma analítica. Existem alguns orçamentos de obra pública que eles exigem que seja apresentado o orçamento analítico, né? Geralmente em obras correntes. Então, em alguns casos vai ser necessário que a gente consiga fazer os dois para poder apresentar para o poder público. Pegando agora o conceito que a gente acabou de ver no orçamento analítico, a gente entra a fundo nos principais elementos dentro do orçamento, que é a composição de custo unitário. Um orçamento analítico nada mais é do que uma série de composições de custo. A gente vai ter cada serviço esboçando de forma clara o que é que foi considerado para a gente ser levantado ou aferido o custo daquele serviço. Certo? Então, como eu já falei anteriormente, se a gente quiser aferir produtividade ou quantidade, a gente vem aqui e faz uma análise da composição. E aí eu trouxe aqui uma composição de execução de um alisar, né? Algo simples. Então, o que eu preciso para executar um alisar segundo o SINAP? Eu vou precisar de carpinteiro, vou precisar de servente, vou precisar do alisar e vou precisar de prego para fixação. Se eu quiser ver a quantidade disso tudo, o que o SINAP considerou lá no método estatístico e na aferição dele? Que para colocar 1 metro de alisar, eu preciso de 0,068 horas de carpinteiro, 0,034
horas de servente, 1,16 metros de alizar e 0,06 quilos de prego. Fran, mas aí ficou estranho um dado. Por que para executar 1 metro de alisar, eu preciso de 1,16 metros do insumo alisar? Que existe algo na composição que a gente tem que considerar, que é o desperdício. Não necessariamente a gente vai ter sempre a característica de 1 para 1. Se a gente pegar a mesma disciplina de esquadria e eu forçar, por exemplo, uma troca de fechadura, não há desperdício numa fechadura. Então, para executar uma fechadura, eu preciso de uma fechadura. Mas para executar um método de alisar, muitas vezes eu vou ter um desperdício. No caso aqui, o SINAP está considerando de desperdício mais ou menos 16%. Né? E isso precisa ser levado em consideração porque é um custo. Essa composição ela está mais clara, né? Ela é mais objetiva. Existem algumas composições que elas nem sempre vão ser tão objetivas e elas vão ser mais representativas. Aqui temos outro exemplo ainda na área de esquadrias, que é a revisão de esquadria de madeira. Se a gente for analisar a fundo a composição de custos da revisão de esquadria de madeira, a gente vai se deparar com inúmeros insumos. Fran, mas nem sempre eu vou usar isso. Justo, ela é uma composição representativa. Composições que geralmente são de revisão, elas são composições que são levantados quais os principais insumos que costumeiramente são substituídos e é dado um percentual de execução para cada um desses insumos. Então, por exemplo, se eu vier aqui nessa composição e for analisar o batente, né, que seria a caixa de porta, a composição está considerando que geralmente para cada metro quadrado de revisão de esquadria, a gente substitui 0,90 metros ou 90 centímetros de batente. É obrigatório? A gente sempre vai ter essa troca de 0,90? Não. Mas em algumas situações a gente vai precisar recuperar 1 metro, outras situações a gente vai precisar recuperar 70 centímetros. Então, composições representativas, elas buscam dar um norte para se chegar num custo. Então, fazem um levantamento de insumos que são comuns e aí a gente consegue chegar num custo hipotético, um custo mais assertivo possível para que seja executado a revisão de esquadria de madeira. Né? Então, com isso, a gente consegue ter, de uma forma mais objetiva, ou uma estimativa bem mais respaldada de qual será o custo para executar serviços que geralmente são serviços representativos.